No início dos anos 2000, um grupo dedicado à preservação da história de Nova Esperança iniciou o Projeto Garimpo, gravando uma série de vídeos com os principais pioneiros locais. Foram produzidos mais de 50 vídeos, cada um destacando um aspecto único da história da cidade. Os entrevistados compartilham suas visões pessoais sobre eventos e experiências que moldaram a comunidade. Em 2022, o Projeto Garimpo foi retomado com o objetivo de revitalizar esses registros históricos. O intuito é não apenas melhorar a qualidade visual dos vídeos, mas também adicionar legendas para torná-los mais acessíveis e contemporâneos. Estes preciosos registros históricos abrangem cerca de 50 episódios, cada um oferecendo uma janela única para o passado, com um entrevistado diferente em cada capítulo. Hoje, embarcaremos em uma jornada fascinante pela história de nossa comunidade, descobrindo suas narrativas e experiências que moldaram nosso presente. Prepare-se para se encantar com as histórias reveladoras de Pedro Nasciboni. Hoje é 17 de julho de 2001. Nome completo. Pedro Nasciboni, nascido em Dois Córregos, estado de São Paulo, 23 de julho de 1923. Completo agora, dia 23 de julho, 78 anos. O senhor é paulista, então. Paulista. O senhor morou em São Paulo, no interior de São Paulo até aqui? Moramos até 1946. E a família do senhor fazia o que lá? Era agricultor, né? Agricultor. Naquela época era colono. E a agricultura mexia com o quê? Café, né? Mexia com café. Lá em Dois Córregos? Nós, de Dois Córregos, mudamos para Noroeste, Pirajuí, onde foi que eu me criei depois, em Pirajuí, né? Que saí criança de Dois Córregos, né? E que cidade, que região do estado de São Paulo fica essa cidade? Pirajuí, na Noroeste, de um lado de Bauru. Perto de Bauru. É. De Bauru para o lado de Lins, né? Entre meio. É. E aí, os senhores mexiam, a família do senhor mexia com lavoura de café. E a origem do senhor? A origem vem de italianos. Italiano? Italiano. Seus pais, avós? Os pais ainda é brasileiro, os avós italianos. É. E desde que chegaram, mexeram com café? Mexendo com café. É. E por que o senhor, a família resolveu sair do interior de São Paulo para vir para o Paraná? Eu deixei minha família lá no estado de São Paulo, trabalhando. Eu vim sozinho no Paraná em 1946. Vim descobrir, pegar um serviço, descobrir no Paraná sozinho. Depois de 2 anos, eu fui buscar meus pais. Eu tinha saído do exército, que eu entrei no exército em 1944. Saí do exército em 1946. O senhor chegou a ir para a guerra? Não cheguei para a guerra com 1 mês e meio que eu estava de praça, já estava escalado para ir para a Itália. Faltando 2, 3 dias que era para nós seguir, veio uma ordem que tinha completado os 15 mil soldados que precisava. Nós fomos dispensados porque não era muito novo de caserna. O senhor servia onde? Servia aqui da Uana, estado de Mato Grosso. Ah, é? É. Não tinha quartel em São Paulo? Tudo que era de Bauru, que se apresentava em Bauru, tinha aqui para Mato Grosso, para a fronteira de Mato Grosso. E o senhor queria ir para a Itália, não? Não, eu não queria ir, mas lá não se falava se você quer ir ou não, né? É. Teve algum amigo do senhor que foi? Não, amigo meu não foi, porque da nossa turma que fomos juntos não chegou nenhum, né? É, não foi nenhum, porque a guerra foi o seguinte, nós fomos escalados em maio, pai, quando foi dia 8 de maio do 45, a guerra acabou. Dia 8 de maio ela acabou. Não, uns dias antes, então foi daqui. Nós escapemos, não chegamos a ir para a segunda turma. Ixi. Aí essa guerra era com quem, senhor? Que jeito? Era para ir para onde? A nossa escala era para ir para a Itália.
Aí, terminado o serviço militar... Aí ainda seguraram nós, do mês de maio até dia 9 de janeiro do 46, seguraram nós lá em questão de segurança ainda. Aí quando o senhor deixou o serviço militar, o senhor não voltou para... Voltei para o estado de São Paulo, lá na minha cidade, deixei minha família lá trabalhando, meu pai e mais irmão mais novo, né? Deixei trabalhando e eu vim sozinho para o Paraná. Quantos irmãos? Nós somos 7 irmãos. É. O senhor é mais velho? Eu só tenho um e mais velho, eu sou o segundo. É. Esse mais velho estava casado, estava lá na capital de São Paulo, né? Ficou meu pai, eu e meu mais novo no interior. Por que o senhor resolveu vir para o Paraná? Porque eu precisava procurar uma melhora de vida, né? Que lá não tinha jeito, nós morávamos numa fazendinha lá que era trabalhando por dia, lá não dava para viver mais, os cafés se acabando. Por que o senhor escolheu o Paraná? Escolhi porque eu achei que no Paraná era mais fácil para mim começar a vida. Como de fato, cheguei no Paraná e sozinho, cheguei num lugar e apontaram onde é que tinha um sítio lá para mim. Fiz um rancho na beira do Corvo para começar a trabalhar. Você chegou no Paraná, que lugar do Paraná? Fica Uraí, uma cidadezinha perto de Cornélio Procópio, né? O senhor pode se encostar no sofá? Pode encostar. O senhor pode ficar olhando para o Maurinho lá? O Maurinho, certo. Por que o senhor escolheu justamente essa cidade ou porque o senhor já conhecia alguém? Porque naquela cidade, justamente, eu tinha um parente que estava morando naquele patrimônio. Foi onde que eu cheguei na casa dele e ele me indicou para me ficar lá. Isso que ano que era? Do 46, 1946. E o senhor começou a mexer na lavoura? Comecei a derrubar mato e plantando café. O senhor comprou alguma propriedade lá? Comprei lá um pedacinho de terra, uma terra com muita pedra, que foi muito barato, com pedra e tal, e café não saía lá. Depois de 3 anos que eu estava lá, então eu vendia aquele direito e vinhamos embora para Mandaguari. Aqui, né? No 49, então eu mudei para Mandaguari. Por quê? Ali, porque para melhorar a situação. Vim em Mandaguari, trabalhei 3 anos de carpinteiro. Trabalhando, desculpa, aquelas fazendas, plantando café, precisando de fazer colônia. Então eu trabalhava de carpinteiro, pegando aquelas colônias para fazer, sabe? O senhor tinha alguma experiência de carpinteiro? Tinha. Eu peguei uma experiência de carpinteiro e trabalhei de carpinteiro. Quando, no 52, consegui um pequeno dinheiro, sabe? Que dava para mim vir começar a vida de outra maneira, que era no 52. Eu cheguei na companhia Norte do Paraná, ela me indicou Cruzeiro do Sul, Floraí, São Jorge do Ivaí, todo esse lugar não dava para mim entrar. Já o terreno já custava mais, não achava uma casa para alugar. O terreno já não dava, meu dinheiro não dava. O meu dinheiro era 13 conto. Não dava para fazer nada. Aí ela disse, olha, nós estamos descobrindo um patrimônio que chama Patrimônio Esperança, que fica da Capelinha, encostado no distrito de Capelinha. Capelinha era distrito aqui. E isso foi no começo do 52. Aí ela falou, nós estamos lá fazendo a queimada do patrimônio e já vamos picar as datas. Bom, passado mais uns dias, ela falou, venha tal dia. Passado mais um mês, eu vim na companhia. A companhia falou, olha, eles estão lá picotando as datas nesse Patrimônio Esperança. Qual companhia? Companhia Norte do Paraná. Cheguei aqui em Nova Esperança, Capelinha, posei aqui, porque era tudo com dificuldade, posei no 52. Posei em Capelinha aqui, no outro dia cedo, posei num hotel aqui, hotel em Capelinha, que era até um hotel de madeira hoje, onde é que está aquela loja lá, na esquina lá. Qual esquina? Aquela loja nova, como é que é lá, perto para cima, na esquina ali, onde é que é... para cima da Caixa Econômica, onde é que existia a Caixa Econômica. Aí existia um hotel de madeira da companhia. Um Gatec. Aí nessa esquina existia um hotel de madeira, que era da companhia. E, além desse hotel, o que tinha lá naquela época? Poucas casas assim de comércio, pequenos comércios, casas ralas. Né? Começando a Capelinha. A rodoviária era onde? A rodoviária é onde está a praça hoje, que a companhia tinha feito um rancho de madeira lá, que era de madeira, que era... Qual praça? Na Praça Melo Palheta. Era a rodoviária. Era a rodoviária.
Aí o senhor chegou. Aí eu saí, posei ali, porque não se fazia tudo de uma vez. Cheguei no dia cedo, de madrugada, saí daqui, foi a pé, bater no Barão de Lucena, a pé. Era só mato. Já era Barão de Lucena? Não, era Patrimônio Esperança. Patrimônio estava a placa, Patrimônio Esperança. Cheguei lá, vi a turma da companhia, estavam acabando de picotar as datas, fazendo tudo, punhando destaque nas datas. Olhei lá o patrimônio, apenas tinha um poço que a companhia tinha feito uma reserva de uma data dela, fez um poço para ter água e fez um acampamento, um rancho para os peões fazer as picadão que ia para o Novo Bilac. Você chegou lá como? A pé? A pé. Cheguei a pé porque não tinha, passava alguns caminhões de tora. Já tinha 2 serrarias aqui na Capelinha. Alguns caminhões de tora que passavam. Aí cheguei lá, falei, tem que voltar a pé. Aí os da companhia olharam, falou, não, nós já vamos embora para Maringá, que já acabamos o serviço aqui. Me levaram para Maringá, eu já vi lá e já comprei a data. Chovia bem naquela época? Chovia bastante. Comprei a data lá no 52, já foi para Mandaguari comprar tudo, telha. O senhor lembra quanto custou essa data? Essa data custou 10 conto. Você fala 10 mil cruzeiros, né? 10 mil cruzeiros. Dei 4 mil cruzeiros de entrada, o resto foi pagando por ano. Desculpa, só com essa parte do dinheiro, para não perder. O senhor andava com dinheiro no bolso? Andava, aquele tempo andava. Ainda não trabalhava com banco. Então, mas o senhor, por exemplo, estava hospedado no hotel. O senhor não deixava o dinheiro no hotel? Não, ficava com ele no bolso. Ficava o quê? No bolso? Não precisava deixar guardado no hotel, nada. Até segurava esse dinheiro normal no bolso para dormir nesses hotéis. Não tinha onde gastar, né, Pedro? Não tinha onde gastar. Naquele tempo não se tinha medo de nada. Naquele tempo não tinha. Não. E aí construía... Só um pouquinho só. O senhor deve ter falado, mas eu não prestei atenção. O senhor pagou 10 conto na data. Quanto custava uma data em Nova Esperança, aqui na Capelinha, o senhor tem ideia? Olha, aqui eu não tenho, mas aqui já era mais caro, porque eu cheguei, aqui já custava, uma data naquele tempo já custava custava muito mais, viu? Mas era data ou um lote de terra? Eles falam data, né? A companhia de primeiro falava uma data, né? Não fala lote, fala uma data, né? Quantos metros? Uma data, hoje era aquelas datas grandes de 500 metros, né? Ou 500 metros quadrados. Então não era um lote de terra. Não era assim. Não, é data vendida para o patrimônio. Tudo feito o patrimônio, tudo para vender as datas para construir o patrimônio. Lá no Patrimônio Esperança, o senhor comprou uma data, então? Eu comprei uma data, para construir a casa para comércio. E ali construí uma pequena casa, pequenininha, depois que foi aumentando ela. Senhor Pedro, só resgatando, o senhor foi para o Patrimônio Nova Esperança porque o senhor não tinha... Patrimônio Esperança... Porque o senhor não tinha dinheiro suficiente para comprar aqui no Para comprar, nem em Floraí não deu para mim entrar. Em Floraí já custava 17 mil cruzeiros, então, o senhor foi da lá, companhia. Falta de alternativa. Então, aí o senhor construiu... deu para mim comprar porque eu entrei com uma pequena parcela de 40%, que deu para mim. Agora, tira uma dúvida minha aqui. O senhor é o primeiro entrevistado nosso Sim. que veio para cá, para a região, e comprou uma data. Porque todos os outros entrevistados compraram logo no sítio. Entraram no sítio, perfeito. O senhor é o primeiro que entrou na Que cidade. entrei na cidade, O senhor veio do sítio. Por que o senhor escolheu montar um comércio? Eu quis mudar, eu sempre tinha uma vontade de entrar no comércio. Que foi o que eu levei o impulso da vida. Né? Aí o senhor construiu o comércio? Construí o comércio. Com residência já? Com residência. Uma pequena, muito apertadinha, mas... Um empório? É um empório. Falava um armazém naquela época, né? Eu vendia o que lá? Secos e molhados, né? Que era um armazém de alimentação. O senhor comprava essa mercadoria? Comprava em Maringá, no Dias Martins. Como é que o senhor comprava? Eles passavam vendendo? Passavam os viajantes vendendo. Nos primeiros 6 meses precisaria ir lá, porque ainda não passava viajante, porque não tinha comércio grande ainda para os viajantes vender, ia lá. Pegava caminhão de tora até na Capelinha, depois pegava o ônibus que ia para Maringá. Trazia mercadoria para vender? Eles justamente como trazia na Capelinha,
que já tinha algumas casas de comércio, e chegava até no Patrimônio Esperança e entregava a mercadoria. O senhor foi o primeiro comerciante do O primeiro comerciante, a primeira casa no Barão de Lucena. A primeira casa construída e levantada, então lá foi o senhor. Foi a minha, primeira casa. Ela existe ainda hoje? Existe. Ah, é? Existe. E onde que se situa lá? Hoje ela pertence àqueles irmãos Tonar, lá. A primeira casa. Isso fica perto da praça? Fica a praça encostada, ela fica assim no canto da praça, assim. Para quem... Daqui para lá, quando quer chegar na praça, ela está à direita. Continua a conversa. Hoje está fechada lá. Hoje ficou como um armazém lá, né? Mas está fechada as portas da frente. Quando o senhor chegou no Patrimônio Esperança, não tinha nada. Só mato. Só mato. Nem casa, nem nada. Não tinha nada. Apenas a companhia tinha feito um poço para tirar água. E por que o senhor achou que lá era o lugar para o senhor? Por causa que o capital que eu tinha é o que dava para entrar nesse lugar, que era um começo. Como eu ia começar, o patrimônio também ia começar. Mas se não tinha ninguém para vender, não? Estavam começando a chegar no sítio. No sítio estavam começando a chegar. Naquele momento, 52, quando foi para o mês de maio, no mês de maio para o mês de junho, já é tempo de derrubar as matas, para queimar ela no mês de agosto. Então foi onde começou a chegar aqui sitiante, do mês de maio, junho, julho, já do mês de julho em diante já percebi que estava chegando família, derrubando as matas para plantar café. Você chegou lá em que mês? Dia 29 de maio de 1952. Agora o senhor chegou solteiro, casado? Eu fui sozinho lá construir, eu mesmo construí, até construir. Quando eu construí a casa, eu fui buscar minha mulher, que já era casada. O senhor construiu, o senhor mesmo? Eu mesmo construí. Sem ajudante? Sem ajudante, eu mesmo construí. Então o senhor já veio casado? Eu vim casado. Da família. O santo estava com 6 meses de idade. Só o santo? Santo no Cibone. Sim. O senhor se casou aonde? Me casei em Mandaguari. Mandaguari? E quanto tempo de casado o senhor tinha quando o senhor veio para cá? Quanto tempo de casado? Olha, eu casei em 1950 com 2 anos de casado. Um ano e meio. Um ano e meio de casado. O nome da sua esposa? Lúcia Pulcinelli Noncibone. Quem Lúcia Pulcinelli Noncibone. E a sua? A finada mulher, que hoje é falecida. Sua esposa? E ela, vamos falar um pouco dela então. E ela, o senhor conheceu em Mandaguari? Eu conheci ela em Santa Mariana, lá para lá de Londrina, perto, vizinha de Cornélio Procópio. Que eu fiquei conhecendo quando eu morava em Uraí, lá perto. E ela era descendente de italiano. De paulista? De paulista também. Ela era também. E ela é de que região? De que região? Cafelândia, estado de São Paulo. Foram se encontrar lá em Santa Mariana? Fomos se encontrar em Santa Mariana. Certo, aí o senhor veio para cá sozinho, construiu... Construí e foi buscar a família. O senhor disse que construiu sozinho? Sozinho, construí sozinho. E como foi isso? O senhor te ajudou, Pedro? Quem? O Nerso, meu irmão, ele vinha uns pouquinhos lá, mas era criança, ele não... Eu precisei levar ele embora, de volta, fiquei sozinho. Tá, mas aí, o primeiro dia lá, o senhor começou a construir, o senhor dormiu aonde? Quando eu cheguei lá, cheguei com o caminhão, eu já tinha levado uma madeira. Com o próprio caminhão de novo daqui de Capelinha, eu voltei que foi para casa. Depois de Mandaguari, vim com telha, com tijolos. Por aqui não encontrava isso, né? Com telha, cimento, cal, essas coisas, minhas ferramentas. Vim com o caminhão descarregou, voltou para Mandaguari. Eu cheguei onde está a praça hoje do Barão de Lucena, do Patrimônio Esperança. A companhia tinha derrubado as matas, ainda tinha as perovas derrubadas e tinha aquelas gaiadas. Peguei as tábuas, fiz um garpão assim com as tábuas provisório, deitei debaixo na primeira noite, que já eram umas 4 horas da tarde, eu fiquei lá debaixo. Quando foi no outro dia, então, me organizei um pequeno ranchinho mais, para poder, até eu cobrir a casa que eu estava construindo, fechar ela em volta, para ficar dentro dela e trabalhando e morando nela. O que o senhor comia? Eu mesmo me cozinhava. Eu me levei arroz, só comia arroz e batata, rapaz. Ah, é? Não tem outra coisa. Não existia outra coisa. Arroz e batata. O senhor cozinhava como? Com fogo, né? Lenha. Punha uns tijolos lá, que eu tinha os tijolos, com uma panelinha, me fazia comida. O posto da companhia lá perto, né? Tinha água. Que idade o senhor tinha? Que idade eu tinha? Olha, tá com... Quer ver?
23 anos, né? 30? Não, quando vim, quando vim no Barão, espera lá, 30 por aí. 29 anos. 29 anos. 29 anos. Aí continua, então o senhor fez um ranchinho ali, provisório, até eu cobrir a casa que eu estava construindo, para poder ficar nela e terminando a casa. Isso levou quanto tempo? Olha, eu levei mais ou menos 1 mês e meio para terminar sozinho, foi 1 mês e meio. Quantos metros tinha mais ou menos? A casa que eu tinha era mais ou menos 6 por 8, 48 metros. E era em alvenaria? Não, madeira. Madeira. Né? Os tijolos só para fazer o ladrilho. Tijolos para fazer o ladrilho. E aí o armazém na frente. Aí eu fiz uma parte, 2 cômodos no fundo, uma cozinha e um quarto, e um salão para fazer o armazém, que eu dividi ela. E o balcão? E o balcão fiz de madeira, da própria madeira bruta. Nova Esperança chegou a ter quantos habitantes, mais ou menos? Ai, rapaz, não dá nem pra... Nova Esperança, naquela época, ela abrangia, a Capelinha abrangia Floraí, Castelo Branco, que é hoje Atalaia, Alto Paraná, aqui, e aqui afundava toda essa região que ia no Santo Antônio do Caió, na beira da barranca do Paranapanema. Ela era o município, ela era o distrito. Ela era o distrito que... Era tudo distrito de Mandaguari. Que quando ela passou o município, ela dominou todos esses municípios. Depois foi se abrindo, foi separando. O senhor vendia peneira? Vendia peneira para café. E que ferramenta o senhor vendia? Ferramenta era aquele tempo machado, enxada, foice, é o que vendia muito. Motosserra? Motosserra não existia. Não. Motosserra é de 1970 para cá, né? E naquela época, o senhor montou o seu comércio e não havia luz. Não havia luz. Eu comprei um lampião. Esse lampião a querosene. E o estabelecimento funcionava de que hora até que hora? Não tinha horário. Eu abria às 7h30 e ia até às 9, 10 horas da noite, porque a lamparina, o povo que trabalhava vinha na boca da noite fazer compra, né? E tinha as cachaçinhas? É o que vendia mais. O quê? A bebida. É por causa que é uma região que chegou muito nortista para derrubar mato. E eles bebiam mesmo. E bebia cerveja. O que o senhor vendia lá de bebida? Bebida vendia aguardente, cerveja, de tudo quanto é bebida de litro. Não, gelado não existia. O pessoal tomava cerveja quente? Olha, sabe o que eu fiz? Conta isso para nós. Comprei uma caixa de cimento. Consegui comprar uma caixa de cimento e tirava a água do poço. E punhava aquela água fria e punhava a cerveja dentro daquela água fria. Então eu tomava a cerveja fria, não gelada. O povo gostava. E tomava. O senhor chegou a ver algum bicho por aqui? Bicho por aí? Na época tinha muito... Cobra, tinha. Onça, essas coisas? Onça não chegamos a ver, não. O que o senhor chegou de ver de bicho? O que o senhor viu de bicho? De bicho, o que a gente via? Os bichos pequenos, né? Tudo animal pequeno. Por exemplo, quando se via macaco, andava lá à vontade, né? Passarinho de tudo quanto é vontade. Cobra. Se falava muito em veado, que se caçava veado. Tinha os caçadores, né? Os cachorros que caçavam veado. Porco do mato. Eu até em casa era uma brincadeira, que chegava aqueles peão que matava porco do mato, ela chegava lá, nós trouxemos um quarto de porco do mato para vocês comerem aqui. Nós não vencia comer, de tanto que matavam. Madeira, que tipo de madeira que dava? Madeira dava muito peroba. A peroba era o forte dessa região aqui, era a peroba. Tinha mais alguma outra? Outros tipos de madeira, como tinha cabriúva e outros, né? Ipê, essas madeiras, mas a peroba era... Aqui chegou a ter mais de 20 serrarias em Nova Esperança. E o palmito, seu Pedro? O palmito era pouco. Aqui não era região de palmito muito, né? Por quê? O palmito mais foi da terra roxa, viu? O palmito aqui foi mais fraco, Nessa época o pessoal já começou a plantar café? No 52 veio a forte do plantio de café aqui. No ano de 1952. Resgatando um pouquinho. Daí o senhor chegou, se estabeleceu no Patrimônio da Esperança, que hoje é Barão de Lucena. O senhor chegou em 52. Ainda Nova Esperança se chamava Capelinha. Capelinha. O senhor lembra da passagem de Capelinha para Nova Esperança? Não? Me lembro.
Conta isso para nós. Olha, bom, aí ela precisou passar município. Dia 19 de novembro de 1952, foi a primeira eleição deste município. Que veio às urnas, eu fui um dos primeiros mesários de Nova Esperança, de Capelinha. Eu fui designado para ficar no... Eu, assim, mesmo o próprio... De Mandaguari mandaram todos para nós, em Barão de Lucena, em Patrimônio Esperança, eu consegui fazer 55 votos, leitor. Eu me lembro que eu consegui fazer 55 leitores. Então já foi a urna para lá. Por que o senhor foi designado para fazer isso? Porque para ter voto, porque já ia ter a eleição, precisava. Onde que se viu? Com esse município estrondoso não dava 3 mil leitores? Não chegava a 3 mil leitores com tudo esse tamanho de município. Eu andando, procurando fazer 55 leitores, naquele ano de 52, eu fui um mesário lá, que vinha até trazer a urna, aqui nós para depois juntar todas as urnas, pôr num caminhão para levar para Mandaguari para abrir elas. O senhor lembra de algum eleitor aí que o senhor cadastrou, um dos primeiros, né? Rapaz, hoje os leitores não moram mais aqui, mas eu me lembro de eleitor que por exemplo, aqui tem uma família dos Vitoretti, eu vou falar dos Vitoretti, que hoje tem os filhos deles aqui, que o Sinibar é do Vitoretti, né? Os pais dele, eu fiz todos os títulos para eles, para os pais deles, que hoje são todos falecidos. Eles também estavam no Patrimônio Esperança? Eles também estavam lá derrubando o mato. Certo. O senhor lembra dessa... Por que mudou de Capelinha para Nova Esperança? Aí, quando passou ao município, então existia naquela época, os que mandavam aqui na política, era aquele Dário Rodrigues, que era um dentista, né? E assim tem o Ernesto Bush, que ganhou o cartório, que ele era de Marialva, ele conseguiu, aquele tempo era o Bento Munhoz da Rocha, já que era o governador, ele trabalhou muito em 1950 em Marialva, ele conseguiu o cartório, veio para cá, então por aí, com esse povo, Afrânio, doutor Afrânio, que era um dentista, doutor Arthur Pinto Júnior, que era lá onde é que justamente hoje é o doutor Severino, foi arrancado aquele hospital, era o do doutor Arthur, ele que foi um dos candidatos da Companhia Norte do Paraná, pela UDN. Perto do fórum? Perto do fórum. Então, e todo isso foi juntado, e foi onde é que quando passou o município, eles resolveram, precisavam de um nome melhor, puseram Nova Esperança. Por quê? Acharam que Capelinha era um nome que... Mas por que Nova Esperança? Eu sei como é que foi que eles acharam que era um nome que não existia em outro lugar, falou Nova Esperança. O Patrimônio Esperança continua existindo. Aí o patrimônio, posseou-se o prefeito, que o doutor José Silveira ganhou a eleição, pelo PTB, ganhou a eleição. Aí, passados uns tempos, ele chega no Barão de Lucena e me procura lá. Me procurou, falou, tinha aquela placa lá, Patrimônio Esperança. Ele falou, Pedro, pode arrancar essa placa, que senão vai fazer confusão com Nova Esperança. E vamos pôr um nome aqui, nesse patrimônio aqui. Ele falou, você vai pôr nome? Eu falei, posso pôr nome. Aí ele falou para mim, eu falei, amanhã eu te procuro em Nova Esperança, te levo um nome lá para você pôr esse nome no Patrimônio Esperança. No outro dia cheguei na prefeitura, cheguei e falei, aquele tempo se falava muito em Barão de Lucena, aquele tempo se falava em Barão, né? Então eu falei, achei um nome que dá certo para um nome fácil, Barão de Lucena. Você achou bom Barão de Lucena? Ele falou, então está registrado. Pode. Dei o nome do Barão de Lucena. Mas o Barão de Lucena não existiu. Não existiu. Foi fictício. Há uma história que relata o seguinte, que assim como hoje tem o Antônio Carlos Magalhães, que é um senador famoso, que o Lucena teria sido um grande senador do Brasil. É isso, é verdade? Por aí, ele era um grande lá, mas que ele era do Nordeste, mas ele exercia muito no Rio de Janeiro, né? Certo. Ele estava no Rio de Janeiro. Então era muito falado. Muito falado. Lembrando nele que o senhor... Foi lembrando, a gente falava-se muito, que aquele tempo se falava muito dos políticos, dos homens, do Rio de Janeiro. Que era a capital. Era a capital, era... O senhor pegou um nome de um político famoso do Rio e colocou no... Coloquei um nome que eu achei, falei um nome que a gente não ouviu falar, e esse nome pega bem aqui para o patrimônio, nome fácil. Então, senhor Pedro, apesar de fazer pouco tempo que o senhor tinha chegado, o senhor já tinha alguma influência na região? Eu tinha.
Por quê? Eu já na primeira eleição, eu já ajudei a trabalhar na política pelo PTB, já ajudei a trabalhar quando o doutor Silveira ganhou as eleições. Mas por quê? O senhor já conhecia antes de chegar aqui ou o senhor foi se enturmando e já foi tomando a rédea lá da... Foi aqui, em Barão de Lucena, que eu comecei. Foi aí. O senhor era uma espécie de um líder ali, então, Barão de Lucena? Perfeitamente. O que o senhor era? O senhor era o que lá em Barão? Eu liderava. Politicamente eu liderava lá no Barão de Lucena. Agora me explica uma coisa. O PTB era do Getúlio, não era? Do Getúlio Vargas. E a UDN era... O UDN era Carlos Lacerda. Lacerda. Carlos Lacerda. O senhor falou que a companhia... Era o UDN. Era o UDN. O senhor sentiu, assim, que o povo, os políticos aqui da cidade, fizeram uma oposição à companhia? Como é que o senhor viu o papel da companhia? Não foi bem feita uma oposição. Foi que naquela época, quando foi na 1952, era tudo agricultor, pessoas de pequeno esclarecimento que achava e se escutava. O UDN é do grande, o PTB é do pequeno. Então, o povo partiu tudo. Então, o doutor Silveira, um político muito esperto, que veio do Rio de Janeiro, muito esperto, fazia aquela campanha que incentivava o povo. E o doutor Arthur já era um homem mais fechado. Na UDN, falava-se o UDN, o povo falava, não. O doutor Arthur era o candidato da UDN. Como é o nome completo dele? Doutor Arthur Pinto Júnior. Então, não que o povo não gostasse. Não que não gostava, porque ele era um bom médico, gostava. Mas achou que a UDN não é da pequena população, né? E aí, quando o doutor José Silveira se elegeu, o senhor teve alguma participação no governo dele? Olha, eu teve participação, porque tudo que se fazia lá foi assim, ele chegou lá e falou, precisa fazer um grupo escolar aqui. Vamos procurar quantas crianças pode ter aqui. Já me mandou madeira para a área, me mandou tudo. Eu arrumei carpinteiro, mandei fazer tirava nota, tudo e mandar para a prefeitura. Já fiz o grupo escolar lá. O senhor praticamente foi uma das pessoas que construiu o Barão de Lucena. Quando precisava de uma máquina para fazer tudo aquelas estradinhas, o próprio prefeito de Nova Esperança, que era doutor Silveira, já mandava a máquina ficar no Barão de Lucena 2, 3 dias fazer estradinha. Eu falava onde é que é para fazer, todos os lugares. O senhor, na verdade, indicou até onde deveriam ser as estradas, as ruas do Barão. De fato. Até a estrada eu cheguei a abrir lá. Aquelas duas estradas que comunicam do Barão de Lucena com a estrada de Vaitinga, as máquinas ficaram na minha casa lá para fazer, que as máquinas da Café do Paraná, de Paranavaí, que vinha, que trabalhava para... Seu Pedro, qual foi, na sua opinião, o auge do Barão de Lucena? Na economia e até na população do Barão de Lucena? Como é que atingiu o máximo? Que atingiu o máximo de população e de importância. Olha, aquilo desenvolveu, através do café, veio desenvolvendo, até no 65. Isso. Depois o café veio acabando, a população foi tudo embora para frente e o Barão parou. Onde é que surgiu lá o primeiro vereador? O primeiro vereador foi o Júlio Zacaria. Que ano? No 56. 1956. Eu ajudei a eleger ele. Isso eu falo com sinceridade. Ajudei a eleger o Júlio Zacaria para vereador em 1956. Ajudei a eleger ele em 1960. Ajudei a eleger ele. Depois, no 64, quando Arthur Pedro Sampaio foi, aí nós trabalhamos, o Armando de Limochoa ganhou em 1960 para prefeito. Trabalhamos e o Armando ganhou. E o Júlio ganhou também para vereador. E depois fomos trabalhando e aí, até o cemitério do Barão de Lucena foi eu que fiz lá. Está lá para aparecer, que foi eu que mandei fazer. O Armando me deu tudo para me fazer. Quando o senhor se candidatou? Aí eu me candidatei quando foi, em 1964, o Júlio Zacaria veio ser o vice-prefeito de Pedro Arthur Sampaio. E eu entrei como vereador. Por que só aí que o senhor se candidatou e por que não antes? Antes, porque não, já tinha o Júlio Zacaria, que já trabalhava junto na política. Aí o Júlio foi para vice? Aí o Júlio foi para vice e eu entrei para vereador. E qual o senhor lembra a votação do senhor? A votação de mim? Naquela época, o Barão de Lucena tinha uma média
Olha, até no 62, por aí, o Barão de Lucena tinha uma média de 600 a 700 leitores. Depois, quando foi no 64 que o café deu uma caída, a lavoura de café, veio para 400 leitores. Então, veja bem, se ele tinha 600 leitores, ele tinha qual a população dele, então, inteira? Entre criança e adulto? Qual é a população que poderia ter nessa população? A gente põe aí, por aí, se punha 600 leitores, cada um leitor punha 4 pessoas aí, esse cálculo, né? Naquele tempo a família era maior, né? Era maior. Umas 2.500. Por aí, né? Por aí, não passava disso, não, viu? Não passava de quanto? De 2.500 não podia ter mais, não. E o salário era bom de vereador? No 64, nem a gasolina, eu cheguei a pegar 1 litro de gasolina, em 4 anos de vereador. Tinha salário? O senhor não tinha? Não tinha. Era aquela época, quando entrou o Castelo Branco, que entrou a Revolução, só tinha 2 cidades no Paraná que tinha vencimento, Curitiba e Londrina, que passavam de 200 mil habitantes. Menos de 200 mil, nem Maringá não tinha vencimento, os vereadores. Não tinha. Quantos vereadores eram? 9 vereadores. Mas não, no 64 já foi para 11 vereadores. O senhor oficialmente, daí o senhor entrou para a política com cargo, né? Em 64. No 60, em 1960, o Armando me nomeou, o Armando de Limochô me nomeou de fiscal do Barão de Lucena, para cuidar. Então fiquei 4 anos como fiscal no Barão de Lucena. Naquele tempo tinha até um movimento bom naquela época, né? Então eu cuidava dos impostos, cuidava tudo. Naquele tempo os impostos era trabalhoso, era feito casa por casa, porta por porta, avaliando quanto valia a casa, olhando casa por casa, tinha que fazer tudo no lápis. Não era como hoje, que sai tudo já pronto, né? E o senhor aprendeu a fazer isso onde? Olha, eu aprender, quando foi que eu estava com 10 anos de idade, que eu me lembro, com 10 anos de idade, nós trabalhando numa fazenda, e colhendo café, me lembro, no mês de abril de 1933, a fazenda, vinha uma professora da cidade, vinha no trolinho. A professora vinha no trolinho, dar aula na fazenda. E eu falei para o meu pai, eu quero ir na escola. Meu pai, mas nem precisa trabalhar, nem precisa trabalhar. Não, pai, eu quero estudar. Aí me colocou na escola. Tirei um ano, tirei aquele ano no primário. Quando eu passei no 2º ano, que entrou no mês de junho, entrou as colheitas, ele falou, agora você já sabe o seu nome? Então pode sair que nem precisa colher café. 1 ano e meio de escola dentro de um grupo. E o que é trolinho? O que é trolinho? Trolinho, hoje fala-se charrete, mas era um pouco diferente de charrete, né? Se falava o trolinho, né? Aproveitar que o senhor tem, então, o grau de instrução do senhor, qual? É o primário, nem completo, né? Nem completo. Primário. E aí o senhor disse que daí, quando o senhor chegou aqui, o senhor já foi ser comerciante, o senhor já tinha visão de comércio. Tinha visão de comércio. Tinha, e dentro do próprio comércio, foi levando a coisa e mexendo. E aí o senhor entrou na política e já deram um cargo para o senhor? Já me deram um cargo. E tinha que fazer registro? Fazer tudo. O senhor aprendeu a escrever e perfeitamente. fazer conta sozinho? Fazer tudo sozinho. Foi praticando com a boa vontade, com aquela vontade, e foi praticando com a própria vontade, sem participar de professor, nada, né? O senhor falou do seu pai, deixa eu botar só um pouquinho, uma dúvida para mim. O senhor veio com os seus pais, com os seus irmãos para o Paraná, ou eles ficaram lá? Não, eles ficaram lá. Aonde? Ficaram em Pirajuí, no Noroeste. Sim. Ficaram meu pai com os irmãos mais novos. E eles estão até hoje lá? Não. Depois, quando foi no 48, eu fui buscar eles. 2 anos que eu fiquei sozinho, que aí eu me ajeitei melhor, consegui pegar no próprio mato, tirei tabuinha. Eu me aprendi lá com outras pessoas a tirar tabuinha para fazer cobertura. Da casa, fiz uma casa, fui buscar essa família. Isso aonde eles vieram então? Que vieram de Pirajuí para Uraí, perto de Cornélio. Depois eles foram com o senhor para... Depois eu trouxe eles para Mandaguari. E depois?
Depois de Mandaguari, quando eu vim para o Barão de Lucena, eu deixei eles Mandaguari. Eu fiz uma casa para eles lá e deixei eles morando lá, na cidade de Mandaguari. E até hoje eles estão lá? Não. Quando foi? E todo mês eu precisava ir lá para fornecer eles com mercadoria, ajudar, porque meu pai não trabalhava, todos os irmãos mais novos, estudando lá em Mandaguari, as crianças, né? E eu ia ajudar lá. Quando eu vi, eu falei, olha, é melhor eu ir. Eu falei para ele, vende a casa aí, essa casinha, e vamos embora para minha casa, que lá eu menos sustento vocês, tudo lá, mais fácil para mim, que eu trouxe eles para o Barão de Lucena. E aqui se estabeleceram e ficaram por aqui? Ficaram comigo. Meus pais e minha mãe, do ano dos 56, entraram dentro da minha casa, só saíram depois que faleceram da minha casa. E os irmãos? E os irmãos foram casando, eu fui casando eles. Eles estão aqui em Nova Esperança? Tem 3 aqui em Nova Esperança, tem um em Maringá, né? Tem outro em Campo Mourão e um falecido, né? Sei que são em 7 irmãos. E eles estudaram? E eles estudaram? Estudaram tudo primário. Só o primário, Tudo estudaram só o primário. Seguiram a carreira da lavoura. Da lavoura. Só estudaram o primário. Quais são o nome dos seus irmãos? O primeiro, Alcides Nocibone. Depois, o mais velho. Depois Pedro Nocibone, que sou eu. Depois Alceu Nocibone. O Alceu está onde? Alceu é falecido. Depois Nelson Nocibone. Está onde? Está em Mandaguari. Em Maringá. Está em Maringá. Depois tem Maria Nocibone, mora aqui. Depois tem Hilda Nocibone, mora aqui. Aristide Nocibone, mora aqui. E os seus filhos? O senhor disse que veio para cá, tinha um filho de 6 meses, que é o Santo Nocibone. Veio com quanto tempo para cá? Veio com 6 meses para o Barão de Lucena. E os outros filhos? Os outros irmãos, né? Não, filhos. Filho meu não, único. Santo é filho único. Filho único. Filho único. A sua esposa faleceu em que ano? Faleceu em 1977. E aí o senhor casou-se pela segunda vez? Depois de 3 anos eu me casei. Com quem? Com a Terezinha e a Quistete Nocibone. E ela é filha da terra aqui mesmo? Filho de Maringá. De Maringá? De Maringá. E o senhor conheceu onde? Eu conheci através de uma casa que eu tenho em Maringá. Então eu ia todo mês receber o aluguel através, justamente, uma parente dela que me pagava o aluguel e a parente que me indicou ela. O senhor investiu em Maringá? Investi em Maringá. Por quê? Eu cheguei em Maringá, fui lá vendo aquelas vilas lá em Maringá, assim, vi uma pessoa doida para vender uma casa, eu falei, eu vou te comprar a casa, comprei na hora, assim, dele. Seu Pedro, qual foi a primeira propriedade rural que o senhor teve? Sítio, propriedade de sítio? Sítio foi aqui em Nova Esperança, uma propriedade aqui na Estrada Jangada. Comprei em 1963. Para plantar café. Estava já com café plantado. Para dar colheita. Como é que conseguia muda de café naquela época? Como é que conseguia muda de café? Plantava café em caroço. Em caroço. A muda de café vem de uma era de uns 15 anos para cá. As mudas. As mudas é coisa nova. Você jogava direto semente? Jogava, se fazia as covas com 30 por 20 de fundura e se fazia um risco, 2 riscos dentro da cova e enchia de caroço de café. Café em coco. Se colhia esse café maduro na árvore, se colhia ele maduro, deixava ele secar na sombra, secar a casca na sombra, para depois plantar ele. Segurava ele uns 2 meses na sombra e depois plantava esse café em caroço. Quando esse café estava tudo nascido, tudo assim, então se ralhava ele para deixar só 6 mudas na cova. E fazia as covas e tinha que cortar lenha para tampar as covas quando plantava a semente. O senhor começou a mexer com a lavoura, mas continuou com o seu comércio? Continuei com o meu comércio, comprei a propriedade aqui perto de Nova Esperança, que é encostada aqui. Depois, no 68, eu vendi no Barão de Lucena. Quando vencia o meu tempo de vereador, eu vendi o armazém lá em Barão de Lucena. E o senhor veio para... E aqui vim morar nesta casa. Qual que é o endereço aqui? Esta casa? Avenida Santo Dumont, 1107.
Então o senhor veio em 68 para cá? 68, aqui nesta casa. Por que o senhor decidiu sair de Barão e vir para Nova Esperança? Para mim dar um estudo para o Santo Nocibone, que é meu filho. Porque tinha muita dificuldade, o Barão de Lucena não dava para ele estudar. Que ele começou a estudar para ir para aqui em Paranavaí, né? E o senhor não quis mais continuar na política? Na política, depois eu fiquei ajudando, que até hoje eu mexo. Até hoje o sangue mexe com isso. Que tipo de atuação o senhor tem na política? Bom, eu toda vez que tem os candidatos, eu estou junto com eles. Mas como candidato, nunca mais? Não, como candidato eu não quis mais. Depois que eu mudei aqui, como candidato eu não quis mais. Só ajudo mesmo. Me chamam, eu já pertenço até ao diretório do PMDB aí. Por que o senhor não quis mais ser candidato? Eu achei que já mudei de lugar, já fica mais difícil. Tinha que começar tudo de novo. E depois que eu notei que depois dessa época para cá, se você tenha uma maneira que, como se diz, tem que ter uma influência com algum cargo, com alguma coisa, para você ganhar. Senão um comércio, uma coisa, para você ter uma influência com o povo. Ou muito dinheiro para ganhar em cima do dinheiro. Para vereador é isso aqui. Nós estamos aqui é assim agora. Então, o senhor mudou para cá, vendeu a sua propriedade Vendi. No comércio, e o senhor trabalhava com o quê aqui? Aqui? Não, aqui depois comprei outro sítio e cuido do sítio. Tá, aqui o senhor não mexeu com o comércio? Não mexi mais com o comércio. O senhor vendeu para aqui o comércio? O comércio? Eu vendi para um rapaz que até mora lá ainda, ele até foi candidato lá também pelo PT, Paulinho Rodrigues, parece que é. Paulinho, o sobrenome dele eu esqueço, que faz tanto tempo, Ele mora nessa casa. Eu construí 3 casas no Barão de Lucena. Mas o comércio o senhor vendeu para ele? O comércio, o último eu vendi. O senhor vendeu um ponto, inclusive, que era comércio ainda. Que para aquela primeira casa eu fiz ela, depois como era pequena, eu comprei outra data da companhia, construí para comércio mais grande, e construí uma casa para morada, então lá eu construí 3 casas. E quando o senhor mudou para Nova Esperança, o seu sustento era do sítio? Até hoje é do sítio. E em que momento o senhor virou juiz de paz? Em 1955. O que aconteceu em 1955? Eu nem esperava, nem sabia o que era isso. Quero o quê? Quero o quê? Bom, do juiz de paz. Que abriu o cartório lá. Lá onde? Em Barão de Lucena. Abriu o cartório de paz lá em Barão de Lucena. E aí o doutor Silveira, ele era deputado estadual. Né? Ele era deputado estadual. E ele trouxe um rapaz do Rio de Janeiro, conhecido dele, que ele conseguiu o cartório no Barão de Lucena para esse rapaz. E ele falou, precisa um juiz de paz, né? E ele lá em Curitiba ajeitou isso para mim, quando eu nem esperava. Vai um ofício lá no Barão de Lucena, que o cartório do fórum era do Pedro Arthur Sampaio. Não sei se vocês se lembram disso, que era dele, né? O cartório, que hoje está o cartório lá, que justamente depois passou para o próprio funcionário dele, que era esqueci o nome dele, faleceu também. Do Vicente, O Vicente era o escrivão dele, do Pedro Sampaio. Aí falou, chegou a nomeação aqui para você. Tá aqui o Pedro Sampaio, era o cartório. Falou, tá aqui, você precisa ser juiz de paz do Barão de Lucena. Mas não precisa ter nenhuma formação. Não precisa. É um esclarecimento do que faz na vida, né? Um esclarecimento precisa ter. Porque você tem que entender a coisa lá, porque, né, para não fazer coisa errada. Aí o senhor ficou como juiz de paz? Fiquei continuando com o juiz de paz. Depois, quando foi no 62, aparece outra carta dessa para mim, continuar de juiz de paz, que foi do Ney Braga. O senhor foi juiz de paz até que ano? Até no 68, né? Quando o senhor veio embora? Quando eu vim embora, né? Aí fica suplente lá, porque além de o juiz de paz, fica mais 2 suplentes, né? Era ser vereador na época do senhor? A atuação do vereador, como é que era? Era como hoje ou era diferente? Olha, como a gente vê hoje, como era, a gente lutava onde que via uma coisa, precisava fazer atrás. Eu tinha comprado um Jeep. Consegui comprar um Jeep naquela época, 1960, comprei um Jeep. Eu ia atrás e via o que precisava, vinha para cá, conseguia pegar a máquina e fazer o serviço, e fazia com amor no município. Eu ajudei esse município muito, com gasolina e com trabalho. Eu ajudei mesmo, viu? Eu ajudei esse município. Com muito jeito eu ajudei esse município.
Nunca peguei uma gasolina de nada para esse município. Todo esse tempo eu trabalhava com a minha gasolina atrás desse município. Trabalhando para esse município. Eu nomeava professora. O Armando falava, aquele tempo você ia pegar a professora que tinha o 4º ano do primário, tinha que nomear a professora. Essa Maria Zenilda, o que ela tem? Ela foi nomeada professora no Barão de Lucena, com diploma de... Aquele tempo dava diploma 4 anos. Dava diploma, né? Ela foi uma das professoras lá. E assim... Não, aqui mora Alba Vieira, né? Foi professora. Tem a outra que mora aqui também, Albani Vieira. Tudo que nós nomeamos lá. Depois elas passaram através passaram a ser estadual. Foram nomeadas estadual depois. O município jogou para o estado. Você lembra da primeira? A primeira professora de lá, que entrou lá, foi Alice, filha do... Esqueço o sobrenome dela aí. Foi a primeira. E a Alba, né? Posso falar? A mulher de Chiquito foi depois, né, Teresa? Foi depois, Essa Alice foi junto com a Alba Vieira. Alba Vieira foi uma das primeiras professoras. Foi professora do Santo, Mora até hoje. Mora aqui em Nova Esperança até hoje. Aqui. Mudou para cá também. Alice também, eu não esqueço o sobrenome dela, né? Ela mora lá em Altônia, no estado do Paraná, mas lá em Altônia. A irmã da Alba. A irmã da Alba, Albani Vieira também. Então aí o senhor levou umas plantas, veio para cá, plantou café, ficou morando aí Chegou a morar no sítio? Não, sempre morando aqui, né? Aqui. Aí o senhor produziu café? E na época da geada, como que foi o café? O café se cortava. Quando a geada era muito forte, se cortava ele para ele brotar de baixo. Quando a geada fraca, se cortava ele numa altura assim, que ele queimava por cima, queimava naquela altura que queimava para ele brotar daqui meio para cima. Mas uma época que o café quebrou. O que... Não, o café não é que quebrou. O café, quando foi no 64, a política militar levou... Eles não trabalharam direito com a exportação de café, a cota que o Brasil tinha, né? Eles não foram perdendo, naquela época para cá, o Brasil veio perdendo aquela cota de café, veio perdendo, e onde é que o Brasil... Aí o Castelo Branco pagava para arrancar café. E aí plantava o que no lugar? Que plantava? A maioria foi fazendo pasto, nessa região nossa foi fazendo pasto. Aí no 65 começou a arrancar esse café. Aí quando foi no 72, veio a influência do Bida Cedo da Mora. No 72, então veio a plantio da Mora. Quem trouxe o bicho da Mora para cá? Vamos falar, Ercílio Krenig. Foi ele que trouxe? Ercílio Krenig, ele era prefeito nessa época. Ele que incentivou? Ele que incentivou. E foi bom ter trazido esse... Foi bom ter trazido, foi. O senhor começou a mexer com o bicho da seda? Eu não comecei nessa época porque ainda eu tinha café, que era café meu mais novo. Ainda meu café, eu comecei a plantar Mora no ano de 84. Eu plantei depois porque eu tinha café ainda, né? Uma parte do sítio, eu falei, pasto, né? E a outra parte eu tinha um café mais novo, que o café veio aguentando mais. No 84, que meu café foi acabando, eu plantei a Mora. Né? Fiquei com parte de pasto e uma parte de amora. E hoje o senhor tem o que no sítio do senhor? Hoje eu tenho amora e pasto. Né? Aquele rapaz lá, que está na foto. Aquele é filho do santo, Não, de chapéu. De cá. É filho dela. Ah, é casado também já. Qual o nome dele? É Oswaldo de Moraes. Tem bicicletaria? Tem a bicicletaria. Tá. Certo? Aonde essa bicicletaria? A bicicleta na Avenida Brasil. Ah, é filho seu, Oswaldo? Meu vizinho. Viu, Pedro? Só voltando de conversa. E a política? Fala um pouco mais da política. Da política. Naquela época. Como que era? O senhor chegou a ter problemas, por exemplo, com a época da ditadura, quando as pessoas não podiam se manifestar politicamente? Não podia. Porque o senhor disse que também teve influência na economia do café, que o senhor disse que teve Como que era
esse período que, inclusive, o senhor pegou justamente como vereador dessa período alto aí de 64 e 68. Foi. O senhor teve problema? Alguém do seu partido teve problema? Não. Os senhores apoiaram a ditadura ou foram contra? Não, nós ficamos neutros. Aqui nós ainda ficamos neutros. Ficamos neutros, as leis chegaram aí. Alguém foi perseguido? Aqui Nova Esperança até que não, né? Não se fala de perseguição aqui em Nova Esperança. Quem era o prefeito nessa época? Era Pedro Arthur Sampaio. 64 e 68? É. O senhor Armando já não era mais? O Armando entregou. O Armando foi do 60 no 64. Depois o Armando ganhou do 68 no 72. Conta uma história que o senhor Armando sofreu algumas ameaças. O Armando... porque era PTB, o Armando... mas não foi uma coisa de judiar dele, não foi não, né? Não chegaram a judiar, não. A ditadura aqui não atrapalhou em nada? Não atrapalhou. O que a gente precisou ficar meio parado, né? Não se manifestava em nada, né? Trabalhava como vereador e não se pegava num litro de gasolina, não se pegava nada da prefeitura. Não se poderava nada. Se fazia por amor, né? Por amor. Fazia por amor. O senhor tem alguma referência, assim, a companheiros igual ao senhor, assim, que era fiel mesmo? Olha, tinha. Olha, tinha companheiro. O Tadal Tsume foi um dos que era companheiro da gente, era firme naquela época. Né? Tadal. Tinha o Ernesto Bush, era também esforçado, também falecido. Né? Também falecido. O Cardoso também, né? Era também vereador nessa época. Dona Ruth, se lembra da Dona Ruth? Firme também, tudo. Luiz Ota, que hoje está em Curitiba. Também vereador, junto com... Dona Ruth foi a primeira vereadora mulher. A Dona Ruth foi a primeira vereadora, de mulher foi a primeira. Ela mora aqui hoje? Não mora, acho que mora em Londrina, hein? Então, mas aí, continuando. Então, naquele tempo, mesmo com todos os problemas de ditadura, vocês só mantinham, então, fazer o trabalho normal e não se envolvia? Não se envolvia. Nós não se envolvia, não fazia nada contra a lei da ditadura, nada. Chegou ninguém a ser preso aqui? Não chegou ninguém. Nunca tivemos chamado a atenção de nada. O senhor lembra o sobrenome da Dona Ruth, vereador? De Múzio Carvalho. Como? De Múzio Carvalho. Carvalho. É a primeira vereadora? Uma das primeiras vereadoras, mulher. E ela mora em Londrina hoje? Mora em Londrina. O senhor tem o endereço dela? Não tenho. O senhor falou bastante de trabalho, de política e o lazer. O senhor tem tempo para isso? Lazer nosso... De domingo? De domingo, não. A gente em casa. Missa? Missa em casa. Quando tem um futebolzinho que a gente vai assistir aqui, só isso aí. Mas lá naquele tempo, lá atrás? Aquele tempo tinha mais futebol, viu? Aqui na Esperança era mais animado. E as mulheres faziam o quê? De lazer? As mulheres também na casa, na missa, passeavam de uma casa da outra dos parentes. Só essa vida. Festa? Nas festinhas daqui da cidade mesmo. Como eram as festas? As festas de igreja, né? Festa de igreja, só isso aí. O senhor tinha uma participação na igreja? Olha, eu da igreja nunca participei. A gente sempre ajudou anonimamente, mas participar de trabalhar assim não, né? Quem trabalhava mais era meu filho, o Santo, ele trabalhava na igreja. O senhor tem mais alguma coisa, alguma história pitoresca que o senhor queira contar com alguém? Rapaz, qual é a história mais que ele tem que contar? É isso aí, né? A gente tá aqui numa Esperança que já vai para 50 anos, 49 anos que eu moro aqui. Por que Nova Esperança dividiu então com município pequeno de volta? Pois, então, foi se abrindo. Alto Paraná, daí quando foi daí 7, 8 meses, já separou. Depois veio Floraí no 56, separou. Depois veio São João do Caiuá, separou. Mas por que você sabe? Por que ocorreu isso? Né? Daí sabe, influência política do seu local. Já procura os deputados e o deputado, né, cria o município, né? O município de Castelo Branco. Nós, no 64, tinha um candidato a
Olha, tinha um golpe na política naquela época que era uma coisa medonha, viu? Mas ele calculava assim, vamos ganhar essa eleição, vamos. O Basílio Zanussi foi candidato. E nós tinha o Pedro Sampaio candidato, em 64. E o Basílio era forte mesmo, viu? O Basílio era um candidato forte. E como que nós vamos ganhar essa política do Basílio? O Uniflor ainda pertencia ao Nova Esperança. O Basílio era fechado lá. Castelo Branco, o Basílio era fechado. Era tudo dele. Né? E já os outros municípios já eram tudo separados, já, né? E nós precisamos ganhar essa eleição. E nós vamos lutar. Nós vamos lutar. Entrei forte no Barão de Lucena mesmo, para ver se o Barão conseguia tirar a diferença. Né? E trabalhamos, conseguimos pegar um vereador que era do lado do Basílio, né? Conseguimos trazer ele para o nosso lado, oferecemos para ele, falamos, olha, o seu patrimônio aí como é que é o nome dele que era? Uraí. Não, Uraí não, como é que era antes? Iruí. Era Iruí. Falei, vamos fazer isso aqui? Você está querendo trocar o nome do seu patrimônio aí? Você está falando de Castelo Branco, nós coloca Castelo Branco já nele. Já vai com o nome de Castelo Branco, já o seu patrimônio, e você veio para o nosso lado. E ele veio. O Luiz Bandeira Chave, como é que é? Vereador. E ele ganhou lá. Vereador de Iruí. De Iruí. E já ganhamos a eleição do Basílio. E por que colocou Castelo Branco? Porque ele queria trocar o nome, né? Mas por que presidente Castelo Branco? Porque o Castelo Branco era o presidente da República na época. Uma homenagem à ditadura. Homenagem a ele, Fizemos isso. Aí vocês conseguiram convencer, então... Conseguimos convencer ele, ele veio para o nosso lado. E diminuiu, então, Diminuiu. Lá em presidente Castelo Branco. E aqui? O senhor estava falando de Uniflor também. O Uniflor também era do lado dele. O Uniflor continuou não mesmo. E quando saímos daqui de Nova Esperança, saímos perdendo ainda. Falei, mas o Barão vai tirar a diferença. Eu estava trabalhando dia e noite no Barão de Lucena. Conseguimos ganhar dele por 42 votos. Você viu que era a eleição? Qual é a origem política do deputado Basílio Zanussi? Como é que ele surgiu? Surgiu, o pai dele era prefeito nessa época, dos 56 ou 60. E ele ajudou o pai? E ele trabalhava mais com o pai, justamente ele que desenvolvia, porque o pai era um homem simples, né? Mas por que ele ganhou tanta projeção? Porque começou a trabalhar e ele começou a ganhar. Aqui, como se diz, era uma coisa que parece que ele conquistou o povo, viu? Você vê, ele conquistou com facilidade, ele conquistou o povo. Ele perdeu 2 vezes para prefeito. Mas ele para deputado, ele conseguiu conquistar. E não conseguiu para prefeito. Ele perdeu no 64, no 68 ele perdeu. Nós conseguimos jogar o Armando de novo na prefeitura, no 68. O senhor foi sempre oposição ao Basílio? Sempre foi. Sempre foi. Sempre foi o quê? Sempre foi ao contra-oposição. O senhor falou em grupo, o senhor está falando em grupo político. O senhor falou que fez o Armando. Fez o sucessor. Depois fez o Armando de novo. Fez o Armando de novo. E depois? Depois aí veio o Ercílio. Não é do grupo de vocês? Já não era do nosso grupo. Aí o Basílio venceu. Não, o Ercílio que ganhou. O Ercílio tirou. Aí depois veio o Severino, também não era do nosso grupo. Aí depois veio o finado João Urbano, era do nosso grupo, ganhava a eleição. O Severino era do Ercílio? O Severino era do Ercílio. Naquele tempo era Arena. Só existiam 2 grupos? Eram 2 grupos. Aqui naquela época se falava MDB, que não era, hoje é PM, hoje é obrigado a ter o P em tudo, né? Assim, e naquele tempo se falava MDB e Arena. O senhor era do PMDB? Eu era do MDB e ele era da Arena. Então o senhor era oposição à ditadura? Da ditadura, eu era oposição da ditadura. Ele era da ditadura. Agora, historicamente, então, o senhor está traçando o seguinte parâmetro. Sempre teve 2 grupos. O que eu estou perguntando assim, a gente pode dizer que o Ercílio era do grupo do Basílio. Do Basílio. Assim como o Severino era. Como o Severino também era. E até hoje é assim? Até hoje é assim.
Qual que é a diferença que o senhor vê da política de hoje para essa política do passado? Aí eu achava a política passada mais sincera, viu? Mais, assim, uma coisa mais firme, mais interessada para o município. E hoje? Hoje o povo parece que trabalha assim, parece que, não sei se é da maneira mais diferente, mas hoje não tem, parece que não é aquele amor mais, né? Não era de primeiro, não é mais. O senhor lembra quando que o vereador começou a receber salário? Quando começou a receber salário já foi de 1900, foi na época. Já foi da época mais ou menos do João Urbano, para cá, do 84, para cá, começaram a receber. Por aí, né? Então, o senhor enxerga hoje a política menos romântica e mais... Eu acho, Mais o quê? Antigamente a gente trabalhava com os homens mais sinceros, com mais coisa assim, que tinha mais amor no município. E o relacionamento com a oposição política? Nós tinha boa, era boa. Não eram inimigos? Não era inimigo, nunca fomos inimigos. Passada a política, todos eram... Era tudo junto. E hoje? Hoje também. O senhor é amigo do Hercílio? Somos do Hercílio, eu trabalhei, eu falei, eu votei por esse possível. Agora nessa última. Eu votei possível. E somos amigos do Regonato, é gente da nossa casa. Mudar um pouquinho de política. Só uma pergunta assim. Nova Esperança é uma cidade que tem todo tipo de gente, né? Todas as nacionalidades, de cor, raça e religião. Né? Como é que o senhor vê isso aí? A questão da colônia japonesa, os nordestinos, nortistas que vieram no início. Como é que o senhor viu essa mistura de raças? A colônia japonesa já foi grande aqui, hein? Ela já foi grande. Hoje a maioria já foi tudo embora daqui, né? Hoje ela tornou-se... O senhor achou importante na história a colonização japonesa aqui? Ela já foi forte, ela já conseguiu fazer até 2 vereadores aqui já. Hein? Para o desenvolvimento da região foi bom? Foi bom. Ela também era pacífica, sim? Era pacífica, sempre foi pacífica. Você vê aí o doutor Isário aí, ó, ele sempre foi do lado contra, né? Mas é até advogado nosso. E vereador no Barão, seu Pedro? Quantos vereadores o senhor conheceu no Barão do Lucena? Bom, no Barão de Lucena, depois que eu saí de lá, que justamente Nato Barão de Lucena, quando eu ganhei, ganhou outro também. Teve outro, né? Teve outro também, outro vereador. Ganhamos em 2 no Barão de Lucena. Ganhei o outro, era João... Esqueço o sobrenome dele agora, tanto tempo, né? E também nós ganhamos em 2. Eu pelo PTB, ele pela Arena. Mas lá já fez mais outros também, né? Depois veio um tal de Santo Sassi. Depois do Santo Sassi veio o Pedro Men. Aí tem um outro aí. Aí lá dentro do Barão de Lucena... Custódio? Mas não ganhou, né? Foi. Não, ele não chegou. Ele assumiu. Ele assumiu, não foi uma eleição. Ele não chegou a ganhar, mas ele assumiu. Ficou suplente, né? Seu Pedro, acho que nós vamos encerrar. Já, né? Foi uma boa prova. O senhor lembrar de alguma coisa? Lembra de alguma coisa que quer comentar? Rapaz, o que eu quero comentar que, né, já contou um monte. A gente gostaria que o senhor então deixasse registrado aí agora, nesse momento, uma mensagem para as gerações atuais, para o pessoal de hoje e para as gerações futuras, porque essa fita aí, como nós sempre, vai ficar no museu da cidade e pode servir um dia para pesquisa, para saber da história do município, principalmente com as informações sobre os Deus do Barão, que inclusive o nome foi o senhor que deu, casa, foi o senhor que levantou, tudo isso é importante. Então, a gente queria que o senhor deixasse uma mensagem e falasse um pouco para essa geração de agora das dificuldades que o senhor teve para vir para cá e desbravar e o que o senhor aconselha para isso. O que eu aconselho é que essa nova geração, que elas também, como se diz, que estão entrando na política, que entrasse com amor para esse município, né?
que entrasse com mais amor para esse município, trabalhasse como nós trabalhamos naquela época, trabalhando para esse município ter crescimento, como veio Nova Esperança, que nós trabalhamos. Eu cheguei aí, nós chegamos em 4 vereadores, saímos de Nova Esperança, o prefeito Pedro Sampaio disse para nós assim, nós falamos, olha, nós não temos luz elétrica na Vila Regina, nós não temos luz elétrica na Vila Silveira. Estava chegando o asfalto de Maringá para Paranavaí, e chega o secretário do governo e falou, olha, nós vamos dar entrada para a vossa cidade aqui, naquela Avenida Brasil que desce ali da Bola Mel aí, naquela descidona ali, para entrar lá embaixo no asfalto. Nós falamos, vai matar a cidade. Eles queriam afundar, aqui onde é que está o Xangri-Lá, para tirar aquela subida, queria afundar 6 metros aí a estrada. Ia matar a cidade. E nós saímos, o prefeito falou, olha, Pedro Sampaio falou, o que eu posso fazer para vocês aqui é dar um Volkzinho, para vocês ir para Curitiba. Vocês vão em 4 em Curitiba, pegamos o voo, fomos com gasolina por nossa conta, e hotel por nossa conta, e fomos em 4 vereadores, conseguimos, nessa altura era o Paulo Pimentel, que era o governador. Chegamos lá, como não tinha o Peri, que era deputado, nessa época, o Peri conseguiu uma audiência com nós, e chegamos e falamos com o Paulo Pimentel, falamos, olha, nós não vamos aceitar aquela entrada da cidade, de maneira nenhuma. Nós queremos as 2 entradas da cidade, que é a da Vila Regina e essa daqui. E nós vamos e teimamos lá, conseguimos com o Paulo Pimentel. E nós queríamos também o asfalto da Avenida São José. Não conseguimos, mas conseguimos o asfalto até onde está a caixa d'água e até onde está o mercado do Gasola. Conseguimos o asfalto do Estado. Conseguimos, né? Não conseguimos incluir a Avenida São José, mas conseguimos e tiramos essa, né? Que o que ele pediu para nós, ele falou, então vocês vão fazer um monumento lá naquela entrada lá, que está até hoje lá, que eles falam, São Rizal lá, né? Fazer aquilo lá para inauguração. Que naquela época o ministro do transporte era o Mário Andreasa, que ele veio aí, no 66, né? Que ele veio aí. Então tudo isso nós lutamos do nosso bolso. E conseguimos a iluminação para as 2 vilas. Então, e isso o senhor está dizendo? Tudo isso nós fizemos com amor na cidade, nem a viagem, nós não ganhamos nem a gasolina para ir atrás disso. E a mensagem que o senhor quer deixar então para os futuros políticos? Para o futuro que seja da mesma forma, que trabalhe esse município sem visar lucro, trabalhar bem do município sem visar lucro. Mas com tudo isso, senhor Pedro, Nova Esperança valeu a pena? Valeu a pena. Valeu, hoje eu me sinto em Nova Esperança, eu vejo Nova Esperança crescendo e falo, olha, eu de Nova Esperança eu agradeço, ajudei e tenho satisfação de ter ajudado. Valeu a pena.